Salve, salve, torcida! A gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, tem jogador do Vasco aí que já está despertando interesse de clubes europeus. 2 jogadores aí do time principal do Vasco pode receber aí propostas de clubes europeus nos próximos dias. Vamos falar aqui da situação envolvendo também o reforço, cara. Está a um passo de contratar um atacante. Tudo isso e muito mais agora para vocês. Fiquem até o final, muita coisa pra gente falar hoje. Já vai deixando o like aí, como de costume. Se inscreve no nosso canal se você não está inscrito, amigo. É de graça. Só clicar no inscreva-se. Ativa aí o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados aqui no nosso canal. Muito obrigado aí aos nossos 188 mil inscritos aqui no canal. A gente chegou nessa marca tão importante ontem. Muito obrigado a todos vocês. Vamos em busca de 200 mil inscritos nesse ano de 2023. Se você não está inscrito lá nos meus outros canais, né? Expresso Vasco e Danilo Vascaíno, vai lá, muito bacana os nossos outros canais, os links estão aqui na descrição. Bom, pessoal, em meio aí à tentativa de contratações para o Campeonato Brasileiro, o Vasco vem encontrando muitas dificuldades aí no mercado para tentar fechar novas contratações aí para a disputa do Brasileirão. E o torcedor vascaíno segue um pouco apreensivo aí quanto à contratação de um jogador um pouco mais experiente, né? Um jogador, um cérebro ali no meio-campo do Vasco para ser o camisa 10. Porém, essa possibilidade está praticamente descartada agora antes do Brasileirão. Muito possivelmente o Vasco deverá fazer esse investimento no meio da temporada, quando abrir a janela lá no futebol europeu, que o Vasco vai poder negociar jogadores que estão lá na Europa, como por exemplo o Felipe Coutinho, né, que é o grande sonho do torcedor vascaíno. E além dos torcedores do Vasco que tem essa ideia, o nosso ídolo Edmundo também teria meio que criticado aí a diretoria do Vasco. Segundo ele acha que está na hora do Vasco trazer um medalhão que resolva, que venda a camisa e que dê até mais segurança para os jogadores mais jovens. Ele disse que sonha que o Vasco faça um Brasileirão seguro e quem sabe beliscar uma Libertadores, mas ele disse que está na hora sim do Vasco contratar esse cara, trazer esse jogador aí mais pesado para que consiga aí desenvolver bem também com a camisa do Vasco e ajudar o Vasco a conquistar coisas grandes dentro do Campeonato Brasileiro, né? Precisa ainda de reforço, né? Na minha opinião, a 777 Partners, também os diretores do Vasco aí, como o caso do Paulo Brax, que trabalha diretamente aí nas contratações de jogadores, erraram bastante nessa primeira parte aí do semestre, né? Contratações que não deram certo. Muitas falhas ainda no elenco do Vasco e 100 milhões investidos para o Vasco já ser eliminado para a ABC na Copa do Brasil, né? Quando você for fazer o balanço aí dessas contratações, do investimento que o Vasco fez até agora, não deu certo porque o time já perdeu mais de 50% das possibilidades de jogar no Libertadores já nessa temporada, né? Sendo eliminado em São Januário para a ABC na Copa do Brasil, que era uma grande esperança do torcedor, né? Uma mata-mata, uma chance do Vasco conseguir ir mais longe, até mesmo, quem sabe, conquistar o bicampeonato, que era o grande sonho do torcedor vascaíno. Foi jogado no ralo, no lixo, porque o técnico Maurício Barbieri, que foi também uma escolha da 777 Partners, juntamente com o Paulo Brax, colocou o pior batedor de pênaltis para bater o pênalti decisivo. Essas escolhas culminaram aí na eliminação do Vasco para a ABC. Logicamente, entre vários outros fatores, o fator do Vasco ter jogado muito mal aquela partida, o Vasco não jogou absolutamente nada, como frisou na entrevista coletiva o próprio Abel Braga, né, que é diretor técnico do Vasco, disse que o Vasco não esteve em campo, não jogou nada naquela partida. Concordo totalmente com o Abel Braga. E agora, o Vasco só tem um objetivo, cara, fazer um bom Campeonato Brasileiro, tentar ao máximo lutar pela Libertadores, pelo menos a pré-Libertadores, né? Fase de grupos é um pouco complicado. Se quiser sonhar com fase de grupos, vai ter que contratar pelo menos uns 7 reforços com status de titular. Porque reforço meia boca, que vem para agregar, para tentar ajudar alguma coisa, é difícil que o Vasco consiga essa vaga, ficar pelo menos entre os 4 colocados no Campeonato Brasileiro, um campeonato pesado, com vários times grandes nesse ano, né? Todos os times grandes estão na Série A do Campeonato Brasileiro e vai ser um ano muito difícil. É um Brasileirão pesado e o Vasco tem que entrar forte. E eu concordo totalmente com o Edmundo. Precisa sim contratar esse medalhão, esse camisa 10, esse craque, para ajudar o Vasco ali no ataque ali e ajudar na construção das jogadas. Deixa aí nos comentários se você acha que o Vasco tem que trazer um jogador mais experiente, que venda a camisa, como diz o próprio Edmundo, um jogador aí que vai chegar, pegar a camisa 10 e até mesmo, quem sabe, a faixa de capitão. Bom, e por falar em reforços, o Vasco está muito perto de fechar a contratação do atacante Lucas Braga, jogador que está atualmente no Santos. De acordo com o jornalista Fábio Azevedo, a diretoria do Vasco está muito perto de fechar a contratação desse jogador, que vale sempre ressaltar que o Santos tem uma dívida com o Vasco
pelo lateral direito Natan, jogador revelado pelo Vasco, que esteve no Boa Vista de Portugal. Após ser comprado pelo Santos, o clube paulista assumiu a dívida do clube português com o Vasco, né? Essa dívida ainda não foi quitada pelo Santos e pode ser que agora ela entre na negociação aí do Lucas Braga com o Vasco, né? O Vasco pague um valor muito inferior na contratação do jogador aí, né? Vamos torcer para que dê certo, é um jogador que vai chegar para compor o elenco do Vasco. Não sei se o Maurício Barbieri vai querer utilizar ele como titular. Vi poucos jogos do Lucas Braga, os que eu vi não me chamou a atenção esse jogador bem discreto. Vamos ver se vai dar certo aí com a nossa camisa, pelo menos para compor o elenco, né? É o que eu tô dizendo, né? O Vasco precisa de jogadores um pouco mais pesados, um pouco mais rodados. E, na minha opinião, não contrataria o Lucas Braga, buscaria um outro nome de mais peso, talvez até mesmo aqui na América do Sul, um nome um pouco mais experiente. Mas o Vasco disse que não vai fazer investimentos pesados agora, antes do Campeonato Brasileiro, nesse mês de abril. Muito possivelmente vai fechar contratações com oportunidades de mercado por empréstimo, ou talvez jogadores que já estejam livres aí no mercado. Deixe nos comentários se te agrada a contratação do Lucas Braga, que muito possivelmente será reforço do Vasco. Falta o famoso só assinar para ele ser novo jogador do Vasco. E além desse atleta, o torcedor também segue esperançoso quanto aí a contratação de um primeiro volante, né? Esse primeiro volante seria o colombiano Campuzano, que está com negociações avançadas com o Braga de Portugal e está bem longe do Vasco. Ontem a gente trouxe informações aqui do Bruno Zuculini, jogador do River Plate, que o Vasco esteve muito perto de contratar ele, porém veio uma lesão seríssima do jogador e o Vasco desistiu nesse primeiro momento de contratar o atleta e deverá abrir uma nova negociação com o jogador no meio do ano, quando o jogador já estiver totalmente recuperado e já atuando novamente com a camisa do River Plate. Bom, uns podendo chegar ao Vasco e outros também podendo sair do nosso clube, né? A gente falou essa semana da barca que deverá acontecer no Vasco, né? Vários jogadores deverão deixar o Vasco nos próximos dias. Entre eles aí está o Anderson Conceição, que já tem 8 propostas de clubes da Série A e também da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas também jogadores revelados pelo Vasco já estão chamando a atenção do mercado europeu. O Porto de Portugal já teria iniciado conversas para tentar contratar o meia Marlon Gomes, jogador que foi destaque na seleção sub-20 aí com a seleção brasileira. Despertou interesse de alguns clubes europeus. Dias atrás a gente ficou sabendo do interesse do Milan, né, no jogador. E agora o Porto, clube português, um gigante português, está interessado aí no garoto de 19 anos, de acordo com a imprensa portuguesa. Vale ressaltar que o jogador tem contrato até dezembro de 2024 com o Vasco, e o Vasco tenta estender esse vínculo aí, porém o jogador está passando por uma transição de empresário, né? Uma troca de empresário, e até agora segue indefinido a renovação de contrato do jogador. Ao que tudo indica, irá acontecer sim. O Vasco muito possivelmente irá aumentar a multa rescisória do atleta, porém já vem chamando a atenção aí de clubes europeus. Hoje tivemos informações quanto a esse assunto. De acordo com o jornalista Jorge Nicola, o Vasco ainda não teria sido notificado sobre esse suposto interesse do Porto. Porém, como a gente disse, a imprensa portuguesa já está noticiando esse interesse do Porto na contratação do jogador. Outro atleta do Vasco revelado lá nas categorias de base, o Cauã Barros, despertou também interesse de clubes da Europa. Jogador de apenas 18 anos tem ganhado muitas chances aí com o Maurício Barbieri nesse primeiro momento como profissional e já teria chamado a atenção de clubes da Espanha, França, Alemanha e Portugal. Clubes desses países já estão monitorando o desempenho do jogador, mas até o momento não houve nenhum tipo de proposta. Vale ressaltar que o Vasco acertou recentemente a renovação de contrato do Barros até dezembro de 2026 e o Vasco tem 70% dos direitos econômicos do jogador. Pois é, pessoal, os jogadores da base aí chamando a atenção do mercado europeu. É um caminho que vai ser meio inevitável para alguns atletas aí do Vasco, né? O Marlon Gomes com certeza vai para o futebol europeu, o Barros aí também é um jogador que já vem chamando a atenção lá da Europa. A gente também falou dias atrás do interesse de clubes da Inglaterra no Reguinaldo. O Vasco espera sim que chegue uma proposta aí para o Reguinaldo. O Atlético Mineiro desejava trocar o Eduardo Sacha pelo Reguinaldo, porém o Vasco vetou essa negociação e o jogador continua na colina com a expectativa de ser vendido no meio do ano para o futebol europeu. Deixa aí nos comentários o que você acha dessas situações, dessas vendas e também de reforços que podem chegar no Vasco. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Assim que tiver mais novidades, vamos trazer aqui no nosso canal. Valeu demais, forte abraço. Saudação vascaína a todos. Ótimo domingo.